Eu tenho motivos para evitar falar de lobisomens, mais do que qualquer um de vocês. As duas irmãs de Morgana assentiram com um gesto de cabeça. De fato, tinha muito fresco na memória o drama de descobrir que em outros tempos, ela mesma já havia sido uma mulher lobisomem. Por mais que, de alguma forma, essa história esteja relacionada a um desses demônios, continuou Morgana falando. Eu acredito que não vai ser o que mais vai impressionar vocês nesse relato. O mar de sangue, deixado por um ataque de lobisomem, é uma coisa que não se esquece. Nem uma vida inteira pode ser apagado da mente. Mas, como diria um sábio, toda vaidade tem seu preço, e todo mal, o seu castigo. Morgana era a irmã do meio das irmãs Alvarez. As outras eram Maria José, que era freira, e Mira, uma pistoleira caçadora de lobisomens. Morgana, por sua vez, tinha sido criada por uma família rica e tinha herdado o negócio deles, um bordel. Assim sendo, tinha se tornado uma cafetina. E já depois de adulta, viria a reencontrar suas duas irmãs, depois de toda a tragédia que as separou. Pois bem, a propósito desse encontro, elas começaram a conversar, colocar todas as histórias em dia e revelar umas para as outras qual a pior coisa que já tinha acontecido na vida de cada uma. As outras tinham contado as histórias delas e dessa vez era de Morgana. E ela começou a contar o seguinte relato. Antes de mim, esse bordel já existia e tinha outros donos. Eles haviam me adotado e me deram tudo, inclusive o bordel de herança quando morreram. Eram bons comigo e não me faltava nada. Éramos uma família quase normal, se não por um detalhe. Uma vez por semana, eles me trancavam sem nenhuma explicação. A cada virada de quinta para sexta-feira, não me deixavam sair do quarto. Só descobri quem eram realmente depois que morreram. Entretanto, mais do que contar da morte, é necessário que entendam a vida que eles levaram. O que desencadeou na forma horrível que morreram. As irmãs assumiram uma postura de total atenção e Morgana retomou a fala. Começou quando chegou à nossa casa uma mulher chamada Matilde. Buscava emprego. O que quer que tenha ocorrido, aquela noite terrível, Matilde testemunhou, porque na manhã seguinte, quando ela destrancou a porta do meu quarto para me libertar, havia terror em seus olhos, de modo que eu pude adivinhar que algo macabro tinha acontecido, algo como uma tragédia sem volta e sem remédio. Ela era viúva e veio com 2 filhas e um porco que mantinha às escondidas. Segundo soubemos, o marido tinha morrido por um ataque de lobisomem. Por aquela época, eu sei que não poderia ter sido eu, pois eu vivia trancada, todas as noites de quinta para sexta-feira. Por mais que eu mesmo não tivesse consciência da minha transformação e, portanto, não entendesse por que me trancavam. Mas fato mesmo é que havia outro, e era esse outro que havia matado o marido dela, e que provavelmente estava envolvido no sumiço de várias outras pessoas. E uma coincidência, todas as desaparecidas eram moças. Eu observava do quarto, cuidando daquele porco que ela mantinha no quintal, sem que ninguém desconfiasse. Pois bem, foi daí que eu percebi que na véspera daquele dia, que seria terrível, o porco havia sumido. E esse foi só o primeiro de um sumiço generalizado que me deixaria sozinha outra vez naquela casa enorme. E naquela manhã estava mais sombria do que nunca. Na frente da casa, um charco de sangue continha um homem e pedaços destroçados de um porco. E tudo que eu pude entender daquela cena é que o homem morto era o dono da casa e que tinha morrido com um tiro. Matilde me explicou, antes de ir, que não era o mesmo porco que ela criava. Era uma porca. E eu me perguntei, sem dizer nada, qual seria a relevância de um comentário desse, diante de uma situação tão perturbadora. Ela continuou falando, e a essa altura já não era mais comigo. Repetindo diversas vezes, essa demônia nunca mais vai matar ninguém. Ela nunca mais vai matar ninguém. E olhando fixamente para o que tinha restado da porca. Parte de uma cabeça, onde no pescoço se via um tipo de colar. E eu o reconheci na hora. Aquele colar era da dona da casa. Porque estava ali no pescoço de uma porca, eu demoraria mais tempo para compreender. A pobre Matilde devia estar louca. Até aquela época, em que eu não sabia que sim, o sobrenatural pode acontecer na vida da gente, era a única coisa que eu conseguia pensar. Matilde está louca.
a polícia logo chegaria. E a julgar pela conversa que Matilde contava, eles não chegaram a nenhuma conclusão, a não ser de que ela era louca. Eu não nego que ao ouvir a história que ela contou, isso também me passou pela cabeça. Pois bem, a essa altura, como eu já disse, eu ainda não tinha consciência de que me tornava um lobisomem, porque nas datas de lua cheia eu ficava trancada e todos os espelhos do quarto eram cobertos, de maneira que não havia nenhum ambiente que pudesse refletir a minha própria imagem, me fazendo descobrir em que tipo de coisa eu me transformava. Mas alguma coisa de intuitiva me dizia que Matilde não estava louca. De fato, desde a minha chegada àquela casa, e eu cheguei criança, a senhora da casa mantinha-se com a mesma aparência. Ela nunca tinha mudado de aspecto. É como se o tempo não passasse para ela. Nunca mudou, nunca envelheceu um ano sequer. Passeava como a cortesã mais bonita do bordel e sempre jovem, mesmo quando as moças de lá envelheciam e eram demitidas. O marido vivia em constante adoração a essa mulher e fazia absolutamente tudo o que ela queria. E o que Matilde agora explicava à polícia casava muito bem com uma explicação para isso. Segundo ela, a madame era um tipo de bruxa que fazia um ritual para manter a juventude eterna. Ela se banhava em sangue humano e sempre de moças jovens. Segundo ela, a senhora tinha várias maneiras de atrair as moças até a casa e quando não funcionava, ela pegava algumas que trabalhavam no bordel ou o marido caçava pessoalmente. Então essas pobres inocentes eram sacrificadas em prol da juventude eterna da madame. Elas eram mortas e depois que o sangue era completamente drenado, as carcaças eram aproveitadas pelo lobisomem, que também habitava aquela casa e era o marido dela. Os policiais se entreolharam e perguntaram a ela com um pouco de ironia. E a senhora, sabendo de tudo isso, nunca pensou em ir embora dessa casa? E para onde eu iria? Quem mais me daria emprego? Toda a cidade pensa que eu sou louca, desde que testemunhei o ataque de um lobisomem a meu marido. Agora sei quem o matou, mas está tudo acabado agora. Matilde, em seguida, levou os guardas até um cômodo da casa, um cômodo insuspeitável, eu mesma nunca tinha visto, onde eram feitos os tais sacrifícios. Ela explicou cada utensílio e mostrou cada lugar onde as moças eram levadas a fim de extrair o sangue e fazerem todo o processo para servir a madame. O homem, o marido, era o próprio encarregado disso. Desde que a patroa tinha convencido ela a levar as duas filhas, aludindo ao fato de que andava perigoso manter duas meninas sozinhas em casa nesses tempos de sumiço das moças, ela passou a desconfiar como se um instinto interno falasse mais alto. E essa desconfiança, que em princípio parecia apenas um instinto maternal de cuidar das filhas, se confirmou quando por acaso ela descobriu aquele ambiente e olhando pela fechadura, ela viu todo o processo acontecer. Nesse mesmo dia, ela saiu às escondidas e levou um porco, que manteve escondido no quintal. E não foi por acaso que ela o manteve ali. Tinha um plano. Sabia que era uma questão de tempo para chegar a vez das filhas dela. Então, houve uma noite em que a madame chamou as duas meninas para uma ceia especial. E era aquela classe de convite que não aceita recusa. Matilde imediatamente entendeu o que ia acontecer e precisava agir depressa. Ela tinha que evitar a qualquer custo que as filhas virassem banho da patroa. E era indescritível a sua agonia enquanto ela preparava aquela ceia, que podia ser a última das filhas, e parecia a ela particularmente cruel que ela mesma tivesse que preparar. Entretanto, exatamente nisso poderia haver uma saída para o problema. A primeira coisa que pensou em seu desespero foi envenenar a comida da patroa, mas, e se desgraçadamente os pratos fossem trocados e aquele que tivesse com veneno caísse para uma de suas filhas? Esse risco ela não poderia correr. Então pensou em algo melhor. Colocaria altas doses de sonífero e quando dormissem, ela fugiria com as filhas. Mas aí nesse instante, lembrou-se de que as meninas também estariam adormecidas e que, portanto, seria impossível sair de lá com as duas. Não poderia carregá-las. E ainda havia o homem. Independente das meninas estarem acordadas ou dormindo, ele cumpriria o papel e a ordem, já que ele fazia tudo pela esposa. E além do mais, andava sempre armado, com um revólver na cintura. Assim sendo, qualquer coisa que ela planejasse fazer, precisava incluir aquele homem, e precisava ser urgente. E Matilde teve uma ideia.
Não se sabe se por clarividência divina ou se por instinto materno de proteger as filhas. Fato é que ela dirigiu-se ao quintal, apressadíssima. Imediatamente foi até o chiqueiro, onde guardava aquele porco, e o arrastou até o quartinho dos sacrifícios, cuidadosamente construído nos fundos da casa e à prova de qualquer ruído, de maneira que até o mais lancinante dos gritos não pudesse ser escutado do lado de fora. O mais depressa que pôde, fez o que precisava ser feito. Escondeu os baldes de sangue que ela havia conseguido do porco, limpou o lugar e tratou de servir o jantar, como se nada tivesse acontecido. Ao fim das contas, não tinha chegado a decidir entre veneno ou sonífero, e assim sendo, a comida foi pura, sem nenhum dos dois ingredientes. As horas seguintes, pode-se imaginar que seriam as mais angustiantes da sua vida. Ela plantou-se ao lado da mesa, onde as filhas comiam, mas a patroa logo mandou que ela se retirasse e voltasse à cozinha. E a pobre Matilde, que outra coisa poderia fazer, se não obedecer? Pouco tempo depois, o patrão levaria as duas filhas dela para o quartinho de sacrifícios e trancou a porta por dentro. Escondida nas sombras, Matilde esperava com um porrete enorme, sem que ninguém soubesse que ela também tinha entrado no quarto. Antes que o homem acendesse a luz, ela o golpeou pelas costas com toda a força que tinha e salvou as meninas. Antes de sair do quartinho, tratou de recolher o revólver que ele tinha na cintura. E como não se mata uma bruxa a tiros, ela levou o sangue do porco até a patroa. Sem de nada desconfiar, ao ver a banheira pronta para o ritual, a patroa se banhou em sangue de porco e adquiriu as características do seu dono. Em vez de tornar-se uma jovem, tornou-se uma porca, a mesma que estava destroçada na manhã seguinte. A essa altura da narrativa, as duas irmãs, curiosas, precisaram interromper Morgana e perguntaram: "Mas quem a matou, afinal?" E ela respondeu: "O lobisomem." Não a reconheceu e nem poderia, certo? Nas ocasiões em que havia algum daquele sacrifício, ele aproveitava das carcaças, que sobravam depois que o sangue era tirado. Ora, nesse caso não tinha carcaças, certo? Mas havia a porca. E já transformado, ele saiu em busca de carne e foi a primeira coisa que ele viu. Pois bem, enquanto ele trucidava o animal que a patroa tinha se tornado, Matilde atirou nele, sem saber que a arma que ele carregava continha uma bala de prata. Isso mesmo, meninos. Aquele hipócrita temia que algum dia eu conseguisse me soltar daquele quarto e atacasse a sua adorada esposa. Coisa que, ironicamente, ele mesmo acabou fazendo, sem saber que se tratava dela. Meu Deus, mas tudo isso é tão horrível. Por que ela nunca te matou para aproveitar o seu sangue? Bom, porque se ela se banhasse no meu sangue, se transformaria no que eu era, uma lobisomem. E isso ela não queria. Só lhe interessava ter juventude das vítimas. Eu sabia dos seus rituais. Só não sabia, aquela época, por que me trancavam. Porque a cada vez que me transformava, não podia lembrar nada no outro dia. E foi assim até que eu descobrisse que era lobisomem. Mas isso foi bem depois. Eu sobrevivi àquela noite porque estava trancada e a empregada desconhecia minha condição. Sei que eles me prendiam para se protegerem, mas de alguma maneira me protegeram também. A história da mulher porco também é a história do pior dia da minha vida. As irmãs concordaram. De fato, é uma história terrível. E Morgana disse: "E olha que eu estava em dúvida entre contar essa e contar do dia que eu fui perseguida por um caçador de lobisomem. Um tal Peixeira de Prata, que torava os lobisomens era na base da faca. Cruz credo. Na faca? Eita, minha filha, essa é nova para mim. Nunca tinha ouvido falar nem em faca de prata, e muito menos que alguém matasse lobisomem com uma dessas. Graças a Deus, ele nunca chegou a me alcançar. Mas houve uma vez que foi por um triz. Mas, deixa pra lá, essa já é outra história." E por falar em outra história, você já viu quantos causos e histórias interessantes tem esse canal? Dá uma olhada aí, se inscreve, deixa like, comenta se você gostou dessa. E muito obrigada, um abraço e até a próxima.